Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática e na aula de hoje, como prometido na aula passada, eu vou ensinar para vocês multiplicação e divisão com números inteiros. Bom, vamos relembrar aqui o que são os números inteiros, né? Os números inteiros são representados pelos números positivos, aqui de amarelo, infinito, e os números negativos, em vermelho, tá? Infinito também, representado pela letra Z, e o zero aqui não pode nem ser chamado de positivo nem de negativo, é um elemento neutro, beleza? Então vamos para a aula. Bom, como eu faço a multiplicação por números inteiros, né? Bom, eu tenho aqui no caso, no meu primeiro caso, a multiplicação entre 2 e 3, né? Dois números positivos, mais e mais. Neste caso aqui, 2 vezes 3 é igual a 6, 6 positivo. Bom, e no segundo caso, quando eu tenho dois números negativos, 5 vezes 7 é igual a 35. Mas por que aqui está um sinal de positivo? Da onde saiu esse sinal de positivo? É aí que eu vou ensinar para vocês uma regra da multiplicação, tá? Não é a mesma regra usada na soma e na subtração que nós aprendemos na aula passada. Bom, qual que é a regra? Bom, vamos ver aqui os 4 casos. Se eu tenho dois sinais positivos, ó, no primeiro caso mais e mais, então meu resultado aqui de sinal vai ser mais, né? 2 vezes 3 é 6 positivo, certo? Bom, no meu segundo caso, eu tenho dois sinais negativos. Vamos ver aqui na regra, ó, dois sinais negativos, o meu resultado vai ser positivo, igual está aqui, ó, 5 vezes 7 é 35 positivo, porque os dois sinais aqui desses dois números são negativos. Terceiro caso, eu tenho 2 vezes 3, eu tenho menos 2, né? 2 negativo, multiplicando por 3 positivo. O meu resultado é menos 6, aqui está na regra. Quando eu tenho, tá, um menos e um mais, o resultado vai ser negativo, certo? E aqui, no quarto caso, eu tenho um número positivo, que é 8, 8 positivo, sendo multiplicado pelo 9 negativo, menos 9. A regra diz o seguinte, está aqui embaixo, ó. Tem o sinal positivo e o negativo, meu resultado vai ser negativo, certo? Menos 72. Bom, enfim, a gente faz assim então, para decorar. Quando eu tenho sinais iguais, mais com mais e menos com menos, o meu resultado sempre vai ser positivo, tá? E quando eu tenho sinais diferentes, né, de ambos os lados, ou mais com menos ou menos com mais, o meu resultado é sempre negativo, tá certo? Não se aplica a regra da soma e da subtração, porque no caso aqui nós estamos multiplicando. E na divisão, como que fica a regrinha de sinais? Então vamos ver aqui, agora nós temos a divisão. Então vamos ver aqui na divisão. Na divisão é a mesma regra, tá pessoal? A gente aplica a mesma regra. Vamos ver aqui o primeiro caso. Eu tenho menos 50, né? 50 negativo, sendo dividido por menos 2. Qual que é a regra? Os sinais aqui são iguais, ó, menos e menos. Como está na tabelinha aqui, ó, menos e menos. Então meu resultado é mais 25, certo? Menos 50 dividido por menos 2 mais 25. Segundo caso, eu coloquei de propósito aqui, ó, essa divisão na forma de fração. Porque vocês têm que entender agora que a fração é uma divisão, certo? O meu 4 aqui, que é o denominador, é o divisor do 20. Então eu tenho 20 dividido por 4. Esses dois números aqui são positivos. Eu não coloquei o sinal de propósito, para vocês saberem que quando não tiver sinal nenhum, ele é positivo. Dois sinais positivos, qual que é o meu resultado? Positivo, né? Igual está aqui, ó, na regra. 20 dividido por 4 é igual a 5 positivo. No meu terceiro caso, eu tenho o sinal de mais e outro sinal de menos, né? Aí eu falo assim, ó, mais com menos, igual está na regra, ó, mais com menos, meu resultado vai ser negativo. 72 dividido por 8 é 9. 9 negativo. Lembrando que se você errar o sinal, você errou a conta, tá? Menos 9 é bem diferente de mais 9, tá? Bom, quarto caso. Coloquei na forma de fração também aqui essa divisão, tá? O 6, que é o denominador, está dividindo 42. 42 dividido por 6 é 7, mas 7 o quê? Positivo ou negativo? Menos com mais, ó, sinais diferentes, ó, menos
com mais, eu vou colocar o sinal de menos aqui. Então 7 negativo, menos 7. Beleza? Vamos ver agora numa expressão numérica envolvendo as 4 operações, como nós fazemos. Bom, temos aqui a expressão numérica que envolve as 4 operações. Nessa expressão eu tenho divisão, tenho soma e subtração e também tenho multiplicação. Como que eu faço? A regra para resolver essas expressões é que eu resolvo primeiro a divisão ou a multiplicação. Qual que aparecer primeiro na expressão? Depois, subtração e adição. Então, apareceu aqui para mim divisão, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 10 dividido por 2, que é igual a 5. Mas 5 o quê? Positivo ou negativo? Vou fazer aquela regrinha da divisão e da multiplicação, ó. Menos com mais. Sinais diferentes é negativo, então menos 5 negativo. 10 dividido por 2, menos 10 dividido por mais 2 é menos 5. Vou copiar aqui o mais 8 e o menos 5, porque eu vou resolver agora a multiplicação. Lembra da regra? Primeiro divisão ou multiplicação. Copio aqui a adição, deixo para depois. Vou fazer a multiplicação. Eu tenho menos 7 multiplicado por menos 3. Regrinha da multiplicação. 2 sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos com menos é mais. 7 vezes 3, 21. Copio a adição aqui, ó, mais 15. Aqui embaixo. Agora eu eliminei a divisão e eliminei a multiplicação. Fiquei agora só com soma e subtração. Agora a gente vai esquecer a regra da multiplicação, a regrinha de sinais da multiplicação e da divisão, porque agora eu não tenho mais divisão aqui nem multiplicação. Vou aplicar aqui a regra da aula passada, da adição e da subtração. Bom, na regra da adição e da subtração, eu vou juntar os sinais. Por exemplo, eu tenho menos 5 aqui, certo? E tem outro menos 5 aqui. Eu vou somar esses dois, essa é a regra da adição e da subtração. Eu somo os sinais iguais. Menos 5 mais menos 5 dá menos 10, certo? Coloquei aqui. E aí sobrou os outros sinais positivos, ó. Mais 8, mais 21 e mais 15. Eu vou somar todos esses números positivos, tá? Meu resultado aqui, ó, 21 mais 8 dá 29, 29 mais 15 dá 44, certo? Mais 44. Agora eu tenho dois números aqui, um negativo e um positivo. Quando eu chego nesse caso, que eu tenho um negativo e um positivo, diz a regra da soma e da subtração. Sinais diferentes eu vou subtrair e manter o sinal do maior. Então, 44 menos 10 dá 34. Qual que é o sinal que eu vou pôr aqui? Positivo ou negativo? Do maior número que está aqui. Qual é o maior número? 44, né? Então, meu resultado é positivo. Sendo positivo, eu tenho a opção de colocar o sinal de mais ou não. Daí eu optei por não deixar sem o sinal. Então, é 34 aqui positivo. Beleza, galera? Então, a dica é a seguinte: não confundir as regras da adição e da subtração com as regras da multiplicação e da divisão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Um abraço e até a próxima aula.